como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Hoje recebemos a Marisete, nossa colega, que vai nos falar sobre a alma após a morte. Vibramos positivamente por ela, para que possa nos transmitir o que preparou com muito carinho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre esteja junto de nós. O título é interessante, né? A alma após a morte. Esse tema nós encontramos no capítulo 3º do Livro dos Espíritos. O título maior diz: Retorno da vida corpórea à vida espiritual. E temos esse subtítulo, que é a alma depois da morte. E nesse subtítulo temos a alma depois da morte, a sua individualidade e a vida eterna. Como disse para vocês, o título nos desperta a curiosidade. E esse é um assunto que todos nós nos perguntamos: o que acontece depois da morte? E aqui fala a alma depois da morte. Mas temos a certeza de uma resposta. Todos nós, independente das nossas crenças, nós sabemos que sim, todos nós vamos morrer um dia. Ou, conforme a doutrina espírita, todos nós desencarnaremos um dia. Mas alguns dizem assim: morreu, acabou. Ninguém voltou para contar como é do lado de lá. Mas nós temos a doutrina espírita com o nosso codificador, Allan Kardec, que através de mensagens, através de perguntas, ele teve as respostas dos espíritos. E a doutrina espírita nos diz o que acontece para a alma depois da morte. E também veio nos trazer as respostas a tantas perguntas que temos. Por exemplo, o que acontece depois da morte? Para onde vamos depois que morremos? Ou, numa linguagem mais espírita, diríamos: para onde vai o espírito depois da separação do corpo, depois da desencarnação? O desencarne acontece da mesma forma e no mesmo tempo para todas as pessoas? Livros, filmes, documentários tratam deste assunto, nos trazem este assunto. E tentaram explicar esses mistérios. Alguns melhor, outros nem tanto. Mas esses mistérios todos que envolvem a vida espiritual. Mas foi a partir de Allan Kardec que temos informações que nos explicam e nos preparam para esta certeza de nós seres encarnados. Na questão 149, Allan Kardec pergunta aos espíritos: em que se forma a alma no instante da morte? Vou repetir. Em que se forma a alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos: volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou temporariamente. Mas o que é alma e o que é espírito? A alma é o espírito encarnado. Nós, aqui, todos nós, encarnados aqui, temos a alma. O nosso espírito é uma alma que está encarnada.
E o espírito, quando se desprende do corpo, quando há a morte literal, quando há a desencarnação, há esse desprendimento, há o rompimento desses laços. Daí esta alma, que era encarnada, passa a ser espírito, passa ao mundo espiritual. Sabemos que o espírito encarnado todos nós somos assim, o espírito, o perispírito e o corpo físico. O espírito está ligado ao corpo físico pelo perispírito. É um elo da ligação ali. E quando há a morte, apenas sai o espírito com o perispírito. Mas eu falava anteriormente em desencarnação. O que é desencarnação? A desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente o corpo físico, é a morte. Então, no momento que ocorre a morte, esse laço que prende o perispírito ao corpo, ele se rompe, ele se afasta do corpo físico. É a morte literal. Então, quando há esse rompimento total destes laços, ocorre o desencarne. Então, muitas vezes, ocorre que dependendo de como é a vida deste ser encarnado, esse rompimento de laços não é logo que ocorre. Então, muitas vezes fica esse espírito ainda preso nesse corpo, e logo vou explicar por quê, certo? Então, seguindo aqui, quando desencarnamos, nós vamos perder o corpo físico. Ele fica aqui, ele simplesmente é uma veste que a cada encarnação nós usamos para estar no planeta, neste planeta. Então, o nosso perispírito, ele tem o fluido de acordo com o planeta em que está encarnado. Nós não podemos sair daqui agora, desencarnamos e vamos reencarnar num outro planeta, em Júpiter, em Marte, nós só poderemos encarnar lá se tivermos o mesmo fluido do planeta. Então, todos que estão encarnados aqui na Terra, eles têm o fluido que é compatível com esse ambiente da Terra. Daí vem a seguinte pergunta. Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo ou é uma separação gradual? Mais ou menos já dei a resposta para vocês. A separação da alma do corpo varia muito. E o normal é um desprendimento gradativo e lento, não é abrupto. Os laços precisam se desfazer. Então, como eu disse anteriormente, nós temos laços que nos prendem ao corpo físico. O perispírito e o corpo físico estão juntos, porque existe um laço que está ali. Mas ao se separarem, quando há o desgaste energético, quando o corpo não consegue mais, não tem mais a energia vital necessária, há a morte. E nesse momento há esse rompimento dos laços. E é diferente o afastamento do perispírito e o corpo na hora do sono. Então, todos nós dormimos e sonhamos. E muitas vezes nós sonhamos com os nossos parentes ou seres queridos que já desencarnaram, que já estão no plano espiritual. E no outro dia, comentando com as pessoas, nós dizemos, eu sonhei, parecia que eu estava junto da pessoa. E, na verdade, estava.
Porque durante o nosso sono, o nosso perispírito, ele se afasta e vai para lugar, pode ir estudar na espiritualidade, pode ir visitar um ente já desencarnado, pode ir para uma festa, para uma balada, e às vezes acorda no outro dia cansado, parece que eu nem dormi. Claro, estava fazendo outras coisas. Mas nesse momento do sono, quando o perispírito se afasta do corpo, esse laço não se desprende. Esse laço, se ele se desprender, é porque houve a morte do corpo. Então, o perispírito está preso ao corpo por um laço. Durante o sono, isso ocorre o afastamento, mas o laço continua um preso ao outro. No momento da morte, esse laço se rompe e a alma que estava encarnada virou espírito, né? Quanto mais, falava-se anteriormente que pode ser gradual esse afastamento. Quando que isso pode acontecer? Quanto mais evoluído for o ser encarnado, mais rapidamente ocorrerá esse desprendimento. Então, vejam só o quanto é importante nós estarmos aqui juntos hoje, estudando esse tema. É muito importante que aquele que se sente afim com a doutrina espírita, que vá buscar o esclarecimento. Porque quanto mais nós sabermos, quanto mais esclarecidos nós formos, nós teremos um desencarne mais harmonioso, mais leve, mais brando, né? Então, vai variar esse desprendimento de pessoa para pessoa, dependendo daquilo, da bagagem de vida dela, né? Como eu disse anteriormente, se a pessoa tem um conhecimento, é uma pessoa que tem qualidades morais e éticas, que pratica o bem. Lá no Evangelho nós temos o homem de bem. Não podemos ser o homem de bem ideal, mas que sejamos o homem de bem o máximo que pudermos ser, já teremos essas vantagens na hora do nosso desencarne, né? No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz: cada um morre conforme viveu, ou cada um desencarna conforme viveu. Quem viveu bem, quem é desapegado dos bens materiais, desencarna mais tranquilamente. Porque não está preocupado o que vai deixar aqui. Nós viemos sem nada nas mãos e partiremos sem nada nas mãos, né? O contrário, a pessoa desencarna com mais dificuldades. Aquele que é pegado, aquele que é mesquinho, aquele que fez o mal, ele vai ter dificuldades. Porque o bem tem seus privilégios, né? E um detalhe, como nós somos seres em evolução, não quer dizer que hoje, que façamos algo errado hoje, permanecemos fazendo sempre. Esta é vamos dizer, a beleza da nossa criação, porque Deus, colocando a centelha divina em nós, Ele nos torna, na nossa essência, nós somos seres do bem. Só que nós temos o livre-arbítrio, e daí escolhemos caminhos tortuosos. Mas, às vezes, temos a oportunidade de perceber e voltar atrás. Na questão 150, os espíritos dizem, eles dizem que a alma jamais perde a sua individualidade. E que, embora não tenha seu corpo material, o corpo físico, tem seu fluido que lhe é próprio, retirado de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. É o que eu falei anteriormente.
Nós estamos encarnados no planeta Terra, por quê? Porque o nosso fluido vital é coerente com esse planeta. Não podemos nós reencarnar em outro local, em outro planeta. Há muitas moradas, né? Então, não podemos reencarnar em outro planeta com este fluido da Terra. Não há condição. Então, Joana de Ângeles nos diz: o ser humano é herdeiro de suas próprias realizações através dos tempos, que permanecem armazenadas nos refolhos do ser eterno que é. O que Joana de Ângeles quis dizer? Então, é herdeiro de suas próprias realizações através do tempo. Tudo aquilo que nós fazemos, de bom, de bem ou de mal, está impresso em nós. É como se tivéssemos um chip que carregamos tudo que fazemos. E isto nos torna, como dizer, permanecem armazenadas nos refolhos do ser eterno que é. Como somos espíritos eternos, imortais, desencarnamos. Alguém desencarnando nesse momento vai levar consigo todo esse compêndio de tudo que fez, de bem e de mal, das suas qualidades, das suas imperfeições. No momento que retornar a encarnar, ele reencarna daquele ponto. Então, tudo que era, continua sendo. Por isso que muitas vezes nós pensamos, mas isso não é estranho, parece que eu já vivi isso. Realmente vivemos. É a impressão que o Espírito nos dá. Todo conhecimento que é adquirido, todas as aptidões naturais desenvolvidas ficam arquivadas, não se perdem. No momento que nós desencarnamos, nós não zeramos nada. Nós levamos todo esse conhecimento junto de nós. A individualidade de cada um é o resultado de suas próprias conquistas e de seus próprios fracassos. Então, como eu disse, levamos o que é bom e levamos o que não é bom também. Faz parte do nosso espírito, né? Segundo Joana de Ângeles. Durante a vida... Os acontecimentos podem moldar a personalidade de forma positiva ou negativa. A nossa personalidade nós podemos mudar a partir dos conhecimentos, mas o nosso espírito, as nossas vivências, essas estão fixadas em nós sem alteração no espírito. Né? O espírito miramês afirma que o espírito conserva a sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Mais uma vez comprovando que tudo aquilo que nós vivemos fica marcado em nós, fica armazenado, fica guardado em nós. Como um pendrive, vamos usar a linguagem de hoje, que está inserido em nós. E quantas encarnações nós tivermos, estaremos levando essas informações juntamente com as novas informações que vamos adquirir. É a individualidade da alma que torna cada espírito único. Se nós fosse, alguns dizem que porque ao morrermos, ao desencarnarmos, retornamos ao todo universal. Se fôssemos retornar ao todo universal, seríamos todos iguais. E no momento que há alguma comunicação dos espíritos, cada um se comunica de forma própria, com a sua vivência. Chico Xavier psicografava cartas para as mães, né? Inclusive tem um filme. E como que as mães identificavam que era realmente do seu filho aquela carta? Por detalhes que só eles conheciam. Então, aí está mais uma prova da individualidade da alma.
Se nós fôssemos um todo universal, ninguém seria diferente, não haveria comunicação diferente. Todas seriam iguais. Então, mais uma prova da individualidade da alma. Uma vez que existem seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, estes seres provam a sua identidade por sinais claros, que através do qual as pessoas o identificam e os reconhecem. E não gera nenhuma dúvida. São detalhes pessoais desenvolvidos na Terra durante a reencarnação. Na questão 153, Allan Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? Alguns colocam assim: e descansa em paz na vida eterna. Ninguém vai descansar. É um engodo. Porque como existe aquilo que fazemos encarnados, nós podemos fazer desencarnados, fazer como espíritos. Por quê? Porque ao desencarnarmos, ao passarmos para a nossa a pátria espiritual, que é, na verdade, o nosso local real de viver, porque nós somos espíritos, aqui nós estamos de passagem. Mas quando retornamos para a nossa pátria espiritual. Então, quando nós retornamos, não vamos imaginar que vamos ficar sentadinho ou aproveitando a vida, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos desenvolver espiritualmente. Para quê? Para que possamos, ao retornar, ao reencarnar mais uma vez, virmos melhores. Embora a gente esqueça, né? Embora a gente esqueça. Então, a vida do espírito que é eterna. A pergunta era: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos responderam: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Mas essa vida eterna é uma vida de conhecimento, de trabalho, de estudo, de ser útil. Acreditando na vida eterna, aqueles que acreditam na vida eterna, o homem não teme a morte. Se eu sei que eu sou um espírito eterno, imortal, que eu estou aqui de passagem, ocupando um corpo com o nome de Marisete, eu já tive outros corpos e outros nomes. Mas a minha essência, espírito, é uma só. Ela não mudou. Só vai acrescentando a experiências, armazenando conhecimento. Então, ele não teme a morte, por quê? Porque ele acredita que a vida continua. Isso acontece com o espírita. O espírita não teme a morte, porque ele sabe que ele está de passagem. É a certeza que ele vai retornar à pátria espiritual. Então, como lá no começo falamos, a doutrina espírita trouxe as respostas. E sabemos que somos espíritos eternos em busca de aperfeiçoamento. Esta é a razão de encarnarmos, nos melhorarmos a cada encarnação. A partir desse conhecimento, o homem vive mais feliz, compreendendo a vida e aceitando os reveses. Nós sabemos que nada é por acaso. Né? Então, no momento que temos esse conhecimento, se algo desagradável nos acontece, nós vamos saber, não, por que está acontecendo? Alguma coisa é ação e reação. Então, seguindo aqui, aceita os reveses, sendo generoso, compreensivo, sincero. Sabe que cada um dá, isso é muito importante. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós desejamos que sejam, mas a pessoa só pode ser o que é. Ela só pode dar o que tem de melhor. E às vezes aquele é o melhor dela. Temos que ser compreensivos, amorosos,
Finalizando com as palavras do espírito Leocádio José Correia, que foi psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz. Isso aconteceu em 1991. A imortalidade lhe indica o estudo, a pesquisa, o autoconhecimento, a autorreflexão, para um estado pleno de conhecimento de si mesmo. Isso é muito importante, nós nos conhecermos. Saber quais são as nossas falhas, quais são nossas qualidades, o porquê que a todo momento eu sinto uma mágoa, uma emoção negativa a partir de algum fato. Porque aquilo eu tenho que curar, porque aquela é a minha imperfeição. E eu como espírito eterno, devo melhorar esses detalhes. Aquele que crê na vida eterna vive num estado de confiança, de trabalho, de iluminação e de espiritualidade. O conhecimento liberta, fazendo com que o homem compreenda que o futuro não acontece, mas é criação de cada um de nós. Uma boa noite, fiquem em paz. E obrigada. Obrigado, Marisete. Eu que agradeço pela tua linda explanação. Obrigada. Muito bom. Vamos agora fazer a nossa caridade, pedindo por nossos irmãos encarnados ou desencarnados, que estão precisando de um auxílio, de um socorro. Que a nossa oração chegue a todos os recantos do nosso planeta e que Deus, em sua infinita bondade, alivie todas as dores. Agora vamos ao nosso passe coletivo. Vamos fechar os olhos, receber da espiritualidade amiga as energias que são necessárias a cada um de nós nesse momento. E de coração aberto, vamos agradecer esse trabalho que a espiritualidade está fazendo por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e convidamos para estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19 horas. Boa noite a todos e vamos em paz.